Olá, me chamo Lucas Bispo da Cruz, sou aluno do curso de Especialização em Matemática Computacional na Universidade Federal do Maranhão, campus de Codó. E para a avaliação da disciplina de webinários de pesquisa, resolvi gravar esse vídeo sobre o que venho estudando para o trabalho final do curso, né? Em título, Dinâmica Aritmética, uma prova para o Teorema de Euler. Em dinâmica aritmética, a gente mescla duas áreas da matemática, a área de sistemas dinâmicos e a área de teoria dos números, né? Então a ideia é entender provas de teoria dos números, provas aritméticas, através de sistemas dinâmicos, né? Analisando características de pontos, né? Como pontos fixos, pontos de período primo, e classificando esses pontos de uma forma aritmética, né? A ideia desse trabalho é percorrer todas as noções básicas, inserir a ideia dos polinômios de Chebyshev do tipo 1 e através desses polinômios provar o teorema de Euler, né? Então vamos lá. As noções básicas são simples, né? A gente tem uma função f, então a gente diz que um ponto fixo de f é um ponto do domínio, tal que sua imagem é igual a ele mesmo, né? Como está escrito aqui. A gente vai denotar por Fn a composição de f com ela n vezes, né? Ou seja, eu pego um ponto x e eu aplico f nesse ponto. Se eu aplicar f de novo, f composta f, né? Eu vou ter f2x. E por aí vai o tanto que for necessário, né? E através dessa ideia de composição, a gente define o que é um período, né? Dizemos que um ponto x do domínio tem um período igual a n, se a composição da f aplicada nesse ponto x é igual ao próprio ponto x, né? E dentro dessa ideia também a gente tem o período mínimo, que mais para frente vai ser muito importante, né? Dizemos que x tem um período mínimo igual a n, esse x sempre no domínio de f. Se você tem fn, ou seja, a f aplicada n vezes no x, sendo igual a x, ou seja, sendo um ponto fixo, e que para todo k, entre 0 e n, né, a aplicação da f k vezes nesse ponto x é sempre diferente de x. Ou seja, esse índice n é o menor índice, tal que fn de x é igual a x, né? A gente vai denotar por esse nzinho estilizado n de f o número de elementos que possuem período minimal n em f, né? E esse n de n vai ser muito importante para a gente lá na frente. As órbitas de x, né? O que a gente vai fazer? A gente associa a cada ponto x do domínio uma órbita, né? Que seria a aplicação desse ponto x em diferentes quantidades na função f, né? X, f de x, f2 de x, f3 de x, sempre fazendo as compostas, né? Isso vai ser a órbita de x, né? Se x possui período igual a n, então a órbita de x possui no máximo n elementos distintos. Isso porque, como ele tem período n, a partir do n, esses números vão se repetir, né? Não necessariamente terá exatamente n elementos, porque para ter exatamente n elementos, a gente precisa dessa órbita ser minimal, né? Porque se eu tenho x, f de x, isso fn menos 1 de x, né? A partir do fn menos 1 de x, eu volto para o x, né? Mas a gente não sabe se, por exemplo, antes desse fn tem um período minimal, né? E se for minimal, todos esses n elementos são distintos. Exatamente n elementos distintos. E a partir deles eles se repetem, né? Bom, e primeiro, né, como os resultados, a gente tem um lema, né? Se eu tenho um x0, que é um ponto de período n, com período minimal igual a m, então m divide n. Exatamente pela ideia de órbita, né? Se eu tenho um ponto de período n, né, eu tenho até n elementos distintos. Eu teria exatamente m elementos distintos se esse período fosse minimal. Então eu consigo pegar essa órbita, né? Essa órbita x, f de x, até fn menos 1 de x, né? Esse ciclo. E eu consigo dividir esse ciclo, né? Reordenar esse ciclo em m ciclos, né? fn menos 1 de x. Então, e sempre para todo k maior que m menos 1, essas iterações voltam para cá, né? Você consegue outro ciclo
de tamanho m, né? Então eu consigo pegar um ciclo de tamanho n e reordenar ele em k ciclos de tamanho m, né? Então eu tenho que o m divide m. Essa ideia é importante. Dois ciclos m minimais são disjuntos ou idênticos, né? Isso exatamente acontece porque todo esse ciclo, né? Ele é completamente determinado por qualquer x que eu tenho nesse ciclo, né? Então, se eu pego 2x no domínio diferentes, esses ciclos ou vão ser disjuntos, né? Ou seja, ou eles não têm nenhum tipo de relação, isso, claro, para quando os x forem diferentes, e eles são idênticos quando os x forem idênticos, né? E se o x for idêntico, a gente consegue reordenar e pegar o m ciclo original, né? Item 3. Para todo m maior ou igual a 1, m divide nm, né? Isso sempre que nm for finito. De novo, né? Usando a ideia do 2, os pontos de ordem mínima de m são particionados em m ciclos disjuntos, né? E cada m ciclo mínimo tem exatamente m pontos, né? Distintos. E o número de m ciclos é um número inteiro, então a gente vai ter que esse m vai dividir o número de pontos que tem período minimal igual a m. Esse resultado é bem importante. Então essas são as primeiras ideias do trabalho. Agora a ideia é inserir as questões sobre o polinômio de Chebyshev do tipo 1. Né? Então a gente vem com uma definição. Seja n um número natural, né? E θ um número entre 0 e π, a gente tem que Tn do cosseno de θ igual ao cosseno de nθ. Com essa relação, a gente define os polinômios de Chebyshev para um domínio de menos 1 até 1, né? Definido por essa forma. Tn de x é igual ao cosseno de n dar cosseno de x. Então, para todo n que eu tenho, eu vou ter um polinômio desse, né? Isso para todo n natural. Então, eu vou ter o T1, T2, T3, T4 e por aí vai. Ok? Então, eu tenho uma relação. E para esses polinômios, né, eu vou ter algumas propriedades. A propriedade da composição. Né? Ou seja, se eu tenho um T de n e um T de m, se eu fazer a composição é a mesma coisa que eu fazer direto, Tn vezes m. Né? E de fato, né, se você pega qualquer θ entre 0 e π, onde x é igual a cosseno de θ, eu aplico primeiro a cosseno de θ e eu aplico com T de m. Só que T de m de cosseno de θ, por definição, é igual a cosseno de mθ. Aí agora, por definição, também, o Tn do cosseno de θ é cosseno de n mθ, que é exatamente a multiplicação de n e m, né? Propriedade 2. Os extremos do domínio de qualquer função t de n, né? Tn, na verdade. Né? A gente quer provar que Tn é igual a 1, Tn1 é 1, né? Então, para a primeira igualdade, Tn igual a 1, significa que o cosseno de θ é 1. E isso implica que o θ é 0. Então, Tn1 é igual a Tn do cosseno de 0, só que o cosseno, por definição da função, né? Tn do cosseno de 0 é cosseno de n 0 e o cosseno de 0 é 1. Então, demonstrado, Tn1 é igual a 1. Já para a segunda igualdade, a gente tem que o Tn de menos 1, o Tn de menos 1, implica que o cosseno de θ tem que ser menos 1. Ou seja, dentro do nosso domínio, de 0 a π, significa que o θ é π. Né? Então, a gente faz Tn de menos 1 é igual a Tn do cosseno de menos 1, que é igual, por definição, do cosseno de nθ. E aí a gente tem uma restrição, né? Se o n é par, esse cosseno de nθ é 1. E se o n é ímpar, esse cosseno de nθ é menos 1. Isso sempre no nosso domínio, né? Então a gente pode simplificar isso escrevendo como menos 1 elevado a n. Então a propriedade 2 está demonstrada. Uma propriedade importante também é a propriedade da recorrência. Né? Eu tenho t de 0, x é igual a 1. T1 de x é igual a x. E Tn mais 1 de x é igual a 2x Tn de x menos Tn menos 1 de x. Para todo n maior ou igual a 1. Note que, né? Se a gente fizer Tn mais 1 do cosseno de θ, por definição, né? Isso é cosseno de n mais 1 θ. E aqui fazendo a soma do cosseno, né? De dois ângulos, a gente tem esse valor. E fazendo a mesma coisa para o Tn menos 1, a gente tem esse valor. Agora, somando as duas equações, a gente vê que esses termos se cancelam, né? Então, eu tenho Tn mais 1 do cosseno de θ, mais Tn menos 1 do cosseno de θ. Só sobra esses dois termos aqui que são iguais, né? Então, são 2 cosseno de θ, cosseno de nθ.
E quando x for igual a cosseno de θ, a recorrência está provada, né? E por último, a propriedade da ortogonalidade. Algumas dessas propriedades a gente não usa no trabalho, mas é sempre bom citar, porque essa família de polinômios, que são os polinômios de tipo 1, utilizando a propriedade da ortogonalidade, a gente consegue fazer uma ideia de aproximar funções por esses polinômios, né? Então a gente tem que a ortogonalidade, né? Os polinômios eles têm uma ortogonalidade com peso 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado, né? E de fato, né? A gente faz as contas, né? Quando x é cosseno de θ, faz uma mudança de variáveis, né? E essa mudança de variáveis gera essa integral. Aí a gente precisa analisar para essa integral quando n e m são diferentes, são iguais a zero e quando são iguais, né? Quando eles são diferentes, né? A gente tem essa integral aqui, que sempre vai dar zero, né? Ou seja, quando m é diferente de n, essa integral dá zero, né? E a gente tem que uma ortogonalidade, né? E para m igual a n igual a zero, né? A gente tem que o cosseno de zero é zero, o cosseno de zero é 1, quer dizer, e fica só o dθ. Então, quando eles são iguais a zeros, o resultado é π. E para m igual a n, que é diferente de zero, ou seja, quando eles são iguais, a gente tem essa integral do cosseno ao quadrado de θ. Né? E fazendo as integrais dá π sobre 2. Então a gente tem exatamente essa relação aqui, né? Isso define uma ortogonalidade para essa família de polinômios, dando outras propriedades legais, né? Bom, antes de falar dos polinômios, né, a gente precisa falar sobre uma objeção entre esses dois conjuntos, que é o intervalo 0π e o intervalo menos 1, 1. A gente define, em todos os nossos trabalhos, a gente está definindo sempre x igual a cosseno de θ, né? Aí, esse θ é de 0 a π, e com esse θ de 0 a π, essa função fica, né, em x de menos 1 a 1. Então, será que faz sentido mesmo a gente fazer essa mudança de variáveis nos polinômios, né? E, de fato, ela faz, né? Porque a gente define essa função, né, de 0 a π, com domínio de 0 a π, contra o domínio de menos 1 a 1, definido por f de θ igual a cosseno de θ, né? F é contínua em todo o intervalo, né, porque é uma função trigonométrica. E no intervalo de 0 a π, né, ela é contínua nesse intervalo de 0 a π. E a derivada, né, ou seja, a derivada dessa função, não troca de sinal em todo aberto de 0 a π. Né, sempre com sinal negativo, de fato. Né. Portanto, f é estritamente decrescente nesse intervalo. E a gente pode até ver o gráfico aqui embaixo. Né. Ela é estritamente decrescente nesse intervalo. Assim, ela é injetora. Né. Ou seja, se a gente pegar dois pontos do domínio, e esses dois pontos diferentes, a gente vai ter imagens diferentes. Né. Exatamente porque ela é estritamente decrescente. De fato, né, se a gente pega θ1 e θ2 diferentes, vamos supor que θ1 é maior do que θ2, né? Então f de θ1 é menor do que f de θ2. Né? Ou seja, você pega um θ1 maior, a imagem dele é menor. Né? Exatamente porque ela é estritamente decrescente. Note também que para todo ponto que eu pegar na função, né? Se eu pegar todo ponto no contradomínio, ou se eu pegar todo ponto na imagem, então eu vou ter alguém no domínio cujo aplicado nessa função gera essa imagem, né? Ou seja, f também é sobrejetora. Assim, sendo injetora e sobrejetora, a gente tem que essa aplicação que a gente definiu, ela é bijetora. E ela ainda, se ela é bijetora, ela possui inversa, que é essa arco-cosseno de x. E ainda mais, né? Essa aplicação define um diffeomorfismo local, né? Que a gente tem essa f que ela possui inversa, e essa inversa ainda é derivável e contínua, né? dentro desse domínio. Ou seja, localmente um diffeomorfismo. E aqui tem um esquemazinho, né? Se eu pego um θ0 no intervalo de 0 a π, eu levo esse θ0 pela função f igual a cosseno de π, então eu tenho esse f de θ0. E se eu pegar um ponto
dentro do intervalo menos 1 até 1, e eu levo esse ponto pela f a menos 1, ou seja, a inversa, eu pego esse ponto e devolvo ele para o intervalo de 0 a π. Então a gente consegue fazer uma relação, né? E f aplicado em f menos 1 de x igual a x, f menos 1 aplicado composta com f de θ sempre é θ. Né? Então a gente define aqui uma inversa da outra. Então a gente tem uma objeção, né? E desses pontos, aqui eu tenho os gráficos dos polinômios de Chebyshev do tipo 1, né? Isso foi feito no MATLAB. Se a gente for ver aqui, né? É bem legal nesses pontos aqui, né? De menos 1 até 1, eles formam um gráfico bem interessante, né? Só para título de visualização. E também existem outros polinômios de Chebyshev, né? Do tipo 2, que são definidos ao invés de ser definido como uma propriedade do cosseno, do seno, e por aí vai, que são de estudos bem interessantes. Mas nesse estudo a gente só vai pegar polinômios de Chebyshev do tipo 1. Definidos, né? Definidos os nossos conceitos de trabalho, a gente vai partir para alguns lemas e teoremas importantes. O lema 2, né? O lema 2 que vai caracterizar muita coisa para a gente. Depois que vai dar a nossa propriedade dos pontos fixos desses polinômios de Chebyshev, né? Para um número θ entre 0 a π, no domínio, né? As afirmações abaixo são equivalentes, ou seja, 1 implica 2, 2 implica 3, 3 implica 4. Né? Que tem do cosseno de θ igual a cosseno de θ vai implicar que o seno desses ângulos vão ser iguais a zero. Né? E de fato, vamos provar que 1 implica 2. Né? De 1 a gente tem que Tn do cosseno é igual ao cosseno de θ. Mas por definição, Tn do cosseno de θ é o cosseno de nθ. Aí aqui dessa linha para essa, eu usei o que fala em 1, que Tn do cosseno de θ é igual ao cosseno de θ. Então a gente tem que o cosseno de θ é igual ao cosseno de nθ. E agora a ideia, né, é transformar esse cosseno de θ numa soma de ângulos. Né? E a gente tem que 1 menos n sobre 2 mais 1 mais n sobre 2 é igual a 1. Né? Então, se a gente multiplicar tudo isso por θ, a gente tem igual a θ. Foi isso que foi feito. Né? Eu dividi em dois ângulos aqui. E nθ é a mesma coisa, só que com o inverso. Né? N mais 1 θ mais n menos 1 sobre 2 θ. Né? E usando, né? Deixa eu só apagar essa parte aqui. E usando, né? Só vou abrir essa conta aqui. Eu quero o cosseno da soma desses ângulos, né? Então, o que eu tenho no cosseno da soma desses ângulos? Eu tenho cosseno de 1 menos n sobre 2 θ, cosseno de 1 mais n sobre 2 θ. Né? E a ideia é essa daqui. Esse 1 menos n sobre 2 é a mesma coisa que menos 1 mais n sobre 2 θ. Esse cosseno, né? Por quê? Porque o cosseno ele é par, né? Então, se eu tenho cosseno de x, ele é igual ao cosseno de menos x. Então, trocando os sinais, e isso aqui vai ser igual ao cosseno de n mais 1 sobre 2. Né? Então, usando a paridade das funções cosseno e seno, a gente transforma essas duas equações, né? Primeiro do lado direito, nessas ideias aqui, né? Pelo lado esquerdo, a gente vai ter essa equação 3, pelo lado direito a gente vai ter essa equação 3, fazendo o cálculo do cosseno da soma e depois usando as ideias de paridade, né? Ou seja, trocar 1 menos n sobre 2 por 1 mais n sobre 2. Então, somando essas duas equações, né? A gente tem que... Na verdade, subtraindo, né? Perdão. Subtraindo essas duas equações, a gente tem que essa parte se cancela. Então, a gente só tem essas duas equações, esses dois termos, né? E, de fato, né? A gente tem que chega na afirmação 2, né? Que o seno desse ângulo mais vezes o seno desse ângulo vai dar 0. Agora, fazendo 2 implica 3, né? Para que isso seja 0, né? Tomando que isso é 0, da afirmação 2, ou esse fator é 0, ou esse fator é 0. Mas para esse fator ser 0, né?
Lembrando que o seno é zero sempre que o ângulo for um múltiplo inteiro de π. Né? Então, esse ângulo aqui, n menos 1 θ sobre 2, tem que ser um Lπ, ou n mais 1 θ sobre 2 tem que ser igual a um kπ. Isso para L e K naturais. Agora que 3 implica 2, implica 4, né? A gente tem já que o θ, o ângulo tem que ser um múltiplo inteiro de π, né? Fazendo as devidas simplificações, né? Lembrando sempre que o θ está entre 0 e π, a gente chega que o 0 menor ou igual que 2L sobre n menos 1 menor ou igual que 1. Ou, né, 0 menor ou igual que 2K sobre n mais 1 menor do que 1. Né? E a volta é trivial, né? Só fazer todos os processos, né? No sentido contrário. Todas as ações feitas aqui valem a ida e valem a volta, né? Então, de fato, fica bem simples. Né? Então, o lema demonstrado são equivalentes, né? Então, com base nesse lema, a gente pode afirmar que qualquer função Tn, né? Ou seja, qualquer polinômio de Chebyshev do tipo 1, por exemplo, o Tn, possui n pontos fixos no intervalo menos 1, 1. E, de fato, né? A quantidade de pontos fixos de T de n é igual ao número de soluções dessa equação. Né? A equação que a gente viu no lema 2, que é cosseno de n θ igual a cosseno de θ. Essa contagem foi realizada, né? Nessas implicações. E a gente afirma, né? Como a gente tem, as soluções são dadas por a quantidade, né, desses termos, então a gente tem n soluções. Ou seja, essa função tem essa equação tem n soluções, e para cada uma dessas soluções eu defino um ponto fixo da T de n. Né? E o que é importante para a gente. E vem o lema 3, né, que fala sobre uma iteração desses polinômios de Chebyshev. Né? Como a ideia é sempre pegar eles de menos 1 a 1, com um contradomínio de menos 1 a 1. Então, essas iterações sempre vão ficar nesse domínio, né? Lema 1. A função t de a, ou seja, o polinômio, né? Possui a elevado a n pontos de período n. Né? E, de fato, né? A função t de a, os pontos de período n, né? Se eu pego n periódicos, isso é a mesma coisa que eu pegar os pontos fixos de T de A aplicado n vezes, né? Ou seja, a interação n vezes dessa T de A. E que a gente já viu, né, também, que os pontos fixos são essa quantidade, a quantidade de solução dessa. Né? Se eu tenho T de A elevado a n, por exemplo, do cosseno de θ, isso é igual a cosseno de A elevado a n θ. E eu quero que isso seja igual a cosseno de θ, para calcular os pontos fixos. Né? E essa equação tem A elevado a n soluções. Então, T de A possui A elevado a n pontos de período n. Né? É o que eu escrevo aqui embaixo. Né? Isso usando sempre o lema 2. Para todo inteiro A maior do que 1 e todo inteiro n maior do que igual a 1, A elevado a n é a soma, né, de todos esses conjuntos, né, desse nm de T de A, sempre que m divide n. Né? E de fato, pelo lema 1, os pontos de período n são pontos de período mínimo m para algum m que divide n. Né? Ou seja, eu tenho um ponto de período n, né? E ele é minimal m sempre que e esse m divide n. Então, se eu juntar todos esses, me dá o A elevado a n. Né? Agora a gente vou mostrar alguns teoremas, né? Que vão nos levar ao teorema de Euler. Né? A gente já provou tudo que a gente precisa. E o primeiro é o pequeno teorema de Fermat. Né? Que para todo inteiro A maior que 2 e todo P' a gente tem que A elevado a P é congruente a A mod P. E de fato, né? Para demonstrar, a gente vai usar essas ideias de polinômio de Chebyshev. Né? Então a gente vai tomar um A maior igual a 2 e um P'. Então a gente toma a função T de A, né? Vai definida de menos 1 a 1, definida por T de A de x igual a cosseno de A arcosseno de x. Né? Ou ainda mais, né? T de A do cosseno de θ é igual ao cosseno de A θ. Né? Igual a gente definiu, né? Só que agora para A. E a ideia é iterar essa função P vezes. Né? E lembrando que esse P é primo.
Como a gente viu no lema 3, acabou de ver no lema 3, essa função ta iterada p vezes, ela possui, né, a ideia de calcular os pontos fixos dela é a mesma coisa que calcular, né, os pontos fixos. A quantidade é a mesma dos pontos p periódicos. P periódicos de ta. Né? Então, é a mesma quantidade. E pelo lema 3, a gente viu que o a elevado a p é igual ao somatório sempre que m divide p de nm de t de a. Né? Mas só que como p é primo, né? Como p é primo, a gente tem que esse m só pode ser 1 ou p, que são os únicos que dividem p. Só que n1, o número de elementos que possuem ordem 1, né? Por período mínimo 1, são apenas A, né? Isso aqui é igual a A. Lembrando, T de A, 1, ela possui A pontos de período A. De período 1, quer dizer. Ou seja, são os pontos fixos, né? Pelaquela definição, ou seja, quero cosseno de A, θ, igual ao cosseno de θ. Então, isso tem as soluções. Né? Então, aqui fazendo a reordenação, então eu tenho que o meu n de P é igual a AP menos A. E pelo lema 1, né, o P tem que dividir o NP. Né? Ou seja, P divide A elevado a P menos A. Então, demonstrado o teorema. Então, é uma junção do lema 1 e do lema 3, com algumas observações, né, que a gente consegue demonstrar esse teorema de teoria dos números, né, com o sistema dinâmico relacionado com os polinômios de Chebyshev. E analisando apenas os pontos fixos, né, da função. E mais generalizando, né, para quando não fosse somente um P', né, por exemplo, o teorema 2 traz, né, se eu tenho dois primos, né, P e Q distintos, e A maior ou igual a 2, então eu tenho que P e Q divide aquela expressão. E de fato, né, se eu pego dois primos distintos, basta pegar a função T de A iterada PQ vezes. Né? E de novo, usa a relação de que essa função, os pontos fixos dessa função, tem a mesma quantidade de pontos PQ periódicos de T de A. E aí, pelo lema 3, a gente consegue calcular usando essa ideia. E de novo, sempre que M divide PQ. Mas só que quais são os números naturais M que dividem o produto PQ? O número 1, o número P, o número Q e o número PQ. Então a gente tem esse somatório aqui dessa forma. E como a gente calculou? N1, os pontos que possuem ordem 1 minimal são os pontos fixos de A. Então eles têm ordem, têm quantidade A. Os minimais de ordem P, de T de A, AP menos A, como foi calculado no teorema pegando o teorema de Fermat. E o Q é a mesma coisa, mudando apenas para Q. Né? E o NPQ a gente quer descobrir. Fazendo a reordenação, a gente tem que NPQ é igual a essa expressão. E pelo lema 1, PQ tem que dividir NPQ. Né? Porque é uma reordenação dos hemiciclos. Né? Então a gente tem que PQ divide a expressão. Então a ideia é essa. Né? E para o item 2, a gente tem que um P', um A maior do que ou igual a 2, então P elevado a K, esse K inteiro. Esse K natural, na verdade, maior do que ou igual a 1. Então P elevado a K divide A elevado a PK menos A elevado a PK menos 1. E de fato, basta pegar agora de novo, né, essa função, T de A elevado a PK, e calcular os seus pontos fixos. Né? Calcular a quantidade de pontos fixos, que é definida por essa equação. E lembrando, todo M que divide PK é da forma 1 P ao quadrado, isso até PK. Né? É o que está aqui. Né? O somatório. N de 1 é A. Número de pontos que possuem ordem P, A elevado a P menos A. Ao quadrado. Né? Vamos só fazer um cálculozinho. NP quadrado
Eu quero essa ideia. Então, o que é esse NP quadrado? São pontos que têm ordem minimal P quadrado. Mas eu tenho que retirar os pontos que têm ordem 1 e que têm ordem P. Né? Então, no final a gente tem que o A elevado a P quadrado é igual a N1 mais NP mais NP quadrado. Só que N1 é A, NP é A elevado a P menos A, e eu tenho A menos A, só sobra o A elevado a P. Então, NP quadrado é igual a elevado a P quadrado menos A elevado a P. E isso vai seguir para toda a potência. Né? NPK vai ser igual a elevado a PK menos A elevado a PK menos 1. Porque sempre eu vou ter esses cortes, né? Sempre esses termos vão se cancelando, né? Que, por exemplo, aqui no termo 1, eu tenho positivo, no termo P eu tenho negativo, cortou. No termo P quadrado eu tenho um negativo, de A elevado a P, e no anterior eu tenho um positivo, sempre vai cortando. Então isso sempre corta, né? E o que sobra é somente esse valor aqui, que é o que exatamente está escrito nessa linha. Então N de PQ, N de PK, até escrevi errado, N de PK, é igual a elevado a PK menos A elevado a PK menos 1. E pelo lema 1, P elevado a K, tem que dividir os números, a quantidade de elementos que possuem ordem minimal, P elevado a K. Ou seja, então PK divide isso, que é a segunda parte do lema. Né? Então a gente já fez todas os mínimos, né? Os mínimos das contas. E a gente então parte agora para o teorema de Euler, né? Que fala não necessariamente de uma potência só de primos e não necessariamente de dois primos distintos, né? Então a gente quer mostrar que seja qualquer n, né? Positivo, então a gente tem um A que é relativamente primo a esse n, então a gente tem que A elevado a φ de n é congruente a 1 mod n. Lembrando que esse φ de n é a função de Euler, né? Que é a quantidade de pontos que são relativamente primos com n, né? Divisores, né? Números até n que o MDC é igual a 1. E de novo, né? Se o n for primo, então segue do pequeno teorema de Fermat. Caso n seja composto, ele pode ser, pelo teorema fundamental da álgebra, você consegue escrever ele como um produto de potências de primos, né? Então, para todo i, né, de 1 até k, vamos supor que eu tenho k elementos nesse n, e esse k é um termo genérico, e esse a maior que ou igual a 2, então a gente vai tomar essa função aqui, né? O TA com PI elevado a RI iterações, né? Onde TA é definida por um polinômio de Chebyshev A, né, do tipo 1. Pelo lema 3, né, a gente tem que os pontos fixos dessa função têm a mesma quantidade dos pontos de ordem PI elevado a RI de A, de T de A. Né? E eles são calculados por essa equação. A gente viu pelo teorema 2, né, quando a gente tem PI elevado a RI, né, ou seja, necessariamente P elevado a K, que eu tenho que PI elevado a RI divide esse N de PI elevado a RI. Para todo I, né? Como a gente está pegando I genérico, então vale para todo I. Então eu tenho que essa divisão aqui, né? Isso aqui é igual a N de PI elevado a RI pelo teorema 2. E como A e N são relativamente primos, então A é relativamente primo com todo divisor de N, né? Necessariamente PI elevado a RI, ou seja, para todo I. Então a gente tem, né? Fazendo uma divisão aqui, a gente tem essa relação. Né? E se vale para todo I, então vale para o produtório. Né? Então vale para o produtório desses PI elevado a RI menos PI elevado a RI menos 1. E note que esse produtório aqui em cima é exatamente o φ de n. Né? φ de n igual a φ de o produtório de PI elevado a RI para todo I. Só que a φ é uma função multiplicativa, então isso sai, né? φ de PI RI. Só que o PI RI, o φ de PI é PI RI menos PI RI menos 1. Né? Que é exatamente o que está escrito aqui. Então a gente tem que o PI RI divide A elevado a φ de n menos 1 para todo I. Mas só que como
PI, RI e PJ, RJ são relativamente primos, isso por construção, né? Porque a gente está pegando primos distintos, né? Para reescrever esse número como potências, né? Como eles são distintos, né? Então a gente tem que se vale para todo I essa relação, então vai valer para o produto desses P1, P2, P3 até PK. Se vale para todo I, vale para o produto de todos os Is, né? E necessariamente esse produto de todos os Is é exatamente o N. Né? Então a gente tem que o N divide a φ de N-1, que é o nosso teorema. Né? Então, resumindo, né, partindo de toda a ideia de pontos fixos, órbitas, períodos, inserindo o sistema dinâmico através dos polinômios de Chebyshev, a gente consegue demonstrar alguns teoremas, né? Não só o teorema de Euler, mas passando pelo pequeno teorema de Fermat e fazendo a generalização com ele pelo teorema de Euler. Beleza? Então é isso. Muito obrigado.